que sucesso é sinônimo de caráter, pensamento e crença. Então, os três têm que caminhar juntos. Por isso que a gente vai falar dos arquivos de riqueza. Porque o arquivo de riqueza foi o jeito que ele trouxe, né, uma forma que ele denominou as crenças limitadoras que a gente tem. Na verdade, ele traz como o rico pensa e como o pobre pensa. E aí, a hora que você se identifica, muitas vezes, com o pensamento do pobre. Né? Porque a gente cresceu ouvindo que o dinheiro não dá em árvore, que o dinheiro, que pessoa rica é corrupto, porque se você se tornar uma pessoa rica, você vai ser uma pessoa que não tem caráter, ou que não seja digna daquilo, né? Ou que se você ficar rico, você vai estar tirando daqueles que precisam. Como se não houvesse riqueza suficiente para todo mundo. E aí, pelo menos, eu cresci associando muito a pecado, gente. Ter muito dinheiro. Eu cresci. Tanto que, e isso não é porque meus pais fizeram essa repetição, mas a questão é assim que acontece, né? Você frequenta ambientes. E aí eu ia à igreja e a leitura que eu fazia, a interpretação que eu fazia de algumas coisas, era que se eu tivesse muito dinheiro, isso seria um pecado. E a verdade é que é o oposto, né? Você tem muito dinheiro, você pode ajudar mais pessoas. A mãe do Marco implantou isso na cabeça dele. Sempre falou, né? Que dinheiro não era coisa boa, que não é bom ser rico, que é bom a gente ser pobre. E ele tem muitas crenças limitantes com relação ao dinheiro. Eu também tenho, eu melhorei muito. Todo mundo tem, tá, Simone? Eu, assim, acredito que sim. E detalhe, mesmo conscientes dessa crença, até a gente trocar, fazer essas substituições, é um processo. É um processo difícil, desafiador. De destruir algumas crenças que não tiram a gente do lugar. Eu, por exemplo... De dinheiro, gente, são tantas, mas tantas. E é muito detalhe. Que a gente não se atenta para isso. E tudo que a gente escutou dá até uma certa culpa de quando você vai comprar... Um consumismo moderado, mesmo que você não esteja precisando, mas porque você quer se satisfazer, e aí você fala assim, nossa, mas e se eu precisar desse dinheiro? Né? É o sentimento de escassez. Exato, vibrando a escassez exatamente, ali, né? Como se fosse, eu vou guardar isso aqui porque, nossa, como eu escutei isso a vida inteira, vou guardar isso aqui porque um dia eu posso precisar. E nisso tem 2 paióis, garagem lotada de coisas que nunca usou, que o dia que eles não tiverem, meus pais não tiverem mais, a gente tem que parar uma caçamba na porta para poder tirar aquilo de casa, de tanta coisa. Sabe? É porque não houve o equilíbrio da relação. É o medo da falta. Certo. Eu tenho consciência que na situação deles foi realmente muito mais o medo vibrando da nessa falta. parte. Porque eles passaram por dificuldades. Então eu tinha medo de faltar. E nós 3 já existíamos. Então, e a gente, né? Então eu sei que eles servir minhas filhas, eles né? conseguiram criar a gente numa consciência financeira, no sentido de equilíbrio, no sentido de correr atrás de ter o seu próprio dinheiro. Tanto é que desde sempre a gente viajava e o pai falava com a gente no início do ano, junta seu dinheiro que no final do ano nós vamos viajar. E mesmo com as condições limitadas, a gente viajava todos os anos. Mas todo mundo tinha seu dinheirinho, porque a tia dava, porque o pai às vezes dava uma mesada, sabe, junto seu dinheiro. E aí a gente ia para a praia com o nosso dinheiro. Ele fazia a viagem, né? Ele patrocinava a viagem e a gente... Se quisesse os gastos lá, o tererê no cabelo. Porque ele não ia tirar dinheiro do bolso para colocar um tererê no cabelo. Né? Por que você vai gastar dinheiro com isso? Não era importante para ele. Para ele. Sim. Então, assim, eu acho até interessante, e a minha mãe sempre falava para a gente, não troque o pior emprego pelo melhor marido. Justamente por já vir da questão do patriarcado, assim, o que você quer fazer com esse dinheiro, né? Eu te dou dinheiro, mas você quer dinheiro para quê? Para quê? Ela falou assim, nossa, o dia que vocês escutar, para que você quer esse dinheiro, vocês vão ficar... Nossa, eu nunca ouvi, né? Graças a Deus, nem vou. Então, amém, glória e louvores. E a minha mãe era dona de casa, mas ela que ajudou meu pai a construir o que tem. Porque ela vendia roupa de cama, ela fazia artesanato, um monte de coisa, mas o dinheiro não era em função dela, sabe? Ela tinha o dela, obviamente. Ela fazia uma né? renda extra para a família, né? Para ajudar a ter o que a gente E aí eu posso só abrir um parênteses para esse favor. ponto? Porque aí o Eker, ele traz uma sugestão para a gente, pegando até um gancho com essa forma como seus pais educaram vocês, né?
Se eu quero comprar uma coisa... A tia agradece. Temos convidados hoje. Hoje nós temos um convidado mais que especial. Muito. Gente, é a Pérola. Gracinha. Pode ficar, Pérola. Uma pena que não fala, porque só podia ser um convidado. Gente, mas aí, abrindo um parênteses para esse ponto, para a gente entender melhor aqui, né? Então, peraí, Michele, mas como então eu faço para pensar e melhorar essa questão? Eu guardo tudo, não guardo, eu poupo, né? Porque na verdade é uma poupança, ainda poupar. O exercício de poupar é importante, de gastar é importante e doar também. Então, são os 3 verbos. A gente tem que saber usá-los de forma equilibrada. Então, se eu tenho... O que o Eker sugere que a gente faça? Que você se organize. O que seria o ideal, né, gente? Aí, claro que cada realidade é uma realidade. Mas o ideal seria o quê? Que sim, cada rendimento, cada pagamento, cada dinheiro que entra, o ideal seria que 10% eu depositasse numa conta da liberdade financeira, que é uma previdência, pensando aí num futuro, certo? 10%. Que você também tenha uma conta da diversão, 10%. Que aí, diferente do seu pai, que acumulou muito, mas talvez viveu com menos no agora, ele não soube equilibrar. Ele garantiu um futuro, mas muita coisa talvez que ele guardou, que ele poupou, que fez render, não vai ser nem ele que vai desfrutar. E que, inclusive, é uma das crenças sobre a questão de você visualizar a riqueza para a sua vida. Sim. De poupar para adquirir, mas não usufruir. Né? Como se aquilo fosse... E aí, quando eles envelhecem, eles estão usufruindo de quê? Sim. E até porque, de acordo com a idade, o que você usufrui numa época e usufrui em outra, né?